Olá, tudo bem? Muito obrigado a você que está acompanhando essa experiência jornalística tarológica. Para quem está chegando, bem-vindo. Esse aqui é o Tarô Brasil, um projeto com o qual eu tento comentar o noticiário brasileiro utilizando como ferramenta os arcanos maiores do Tarô de Marselha. Hoje, dia 12 de maio de 2021, nós iremos comentar uma matéria assinada pelos jornalistas Renato Sérgio de Lima e Samira Bueno, publicada ontem de tarde no site da revista Piauí. A manchete: mata primeiro, investiga depois. Presença da Polícia Civil Fluminense em operações com morte é mais que o dobro do que em outros estados. Para desenvolver o nosso comentário, nós vamos realizar uma tiragem com a seguinte estratégia. Eu vou tirar uma primeira carta, que vai ser relacionada à situação. Uma segunda carta, que nós vamos usar como o elemento central da reflexão. E uma terceira carta, que vai ser relativa à ação, a uma transformação possível. Vamos à tiragem. Baralhando mais um pouco. Primeira carta, situação. Segunda carta, elemento central. Terceira carta, ação. Então, como primeira carta hoje nós teremos o arcano 14, a temperança. Como elemento central da nossa reflexão nós temos o arcano 3, a imperatriz. E como carta relativa à ação, à transformação, o arcano 10. A roda da fortuna. Vamos ao nosso comentário. Primeiro, uma correção. Os autores do artigo, colaboradores da revista Piauí, são na verdade oriundos das ciências sociais. O Renato é professor da Fundação Getúlio Vargas e é presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E a Samira também é socióloga e diretora executiva desse mesmo fórum. O artigo foi publicado menos de uma semana após a operação da Polícia Civil na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que terminou com 28 mortos, sendo 27 civis. O artigo, claro, está nesse contexto, já que esse ocorrido foi a operação policial mais letal da história do Rio, mas não se restringe apenas a analisar a operação. Uma questão muito importante que o artigo reforça é a orientação ideológica que as polícias vêm apresentando, especialmente em relação aos conflitos com a justiça brasileira. O texto já se inicia com dados sobre um percentual considerável de policiais que compartilhou conteúdos nas redes sociais defendendo abertamente a prisão de ministros do STF. Agora, mais do que compartilhar esse tipo de conteúdo, a própria polícia, como instituição, a Polícia Civil, descumpriu uma decisão do ministro Edson Fachin que restringia o tipo de operação policial realizada na comunidade do Jacarezinho durante o período da pandemia. Apesar da restrição imposta pelo STF, aspas para o artigo da revista Piauí, estava apta a decidir o que é uma exceção e quando ela deve cumprir uma decisão judicial na Suprema Corte. A Polícia Civil acreditou-se tão autônoma a ponto de não se subordinar ao controle da legalidade por parte do Ministério Público e do Judiciário. Tanto é que o próprio delegado titular da Delegacia de Homicídios, que deverá investigar as 28 mortes, apressou-se em dizer que no local só havia criminosos e não haveria ilegalidade na operação. Essa alegação do delegado é um exemplo de discurso que tem sido comum aos policiais e também a grupos políticos ligados a eles. É um discurso que prega o combate ao crime a qualquer custo. Esse discurso desperta paixões, mobiliza muita gente em uma sociedade abatida pela violência como a nossa, e hoje nós temos como carta relativa à situação o arcano 14, a temperança. Esse arcano vem justamente equilibrar as paixões. Eu gostaria de retomar o acontecimento que levou o Edson Fachin
a tomar essa decisão de restringir as operações policiais no ano passado. A decisão foi motivada pelo assassinato do adolescente João Pedro, de 14 anos, pela polícia, dentro da sua casa. E eu retomo a origem dessa decisão porque uma tragédia como essa, que vitimou um jovem completamente inocente, talvez seja capaz de equilibrar as paixões. Lembrar nossa gente que não, a polícia não pode agir sem estar sujeita à justiça, à norma, à lei. Muito pelo contrário. Também para jogar água nessa fervura, nesse impulso febril, violento que surge com esse pretexto de enfrentamento ao crime, vamos à racionalidade. O artigo da Piauí traz um dado muito importante a partir de uma pesquisa produzida pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. Aspas. As polícias do Rio de Janeiro não parecem tão preocupadas com o enfrentamento ao crime organizado em áreas dominadas pelas milícias. Enquanto apenas 6,5% das incursões policiais ocorreram em áreas sob o jugo das milícias, 48% das operações se deram em áreas dominadas pelo tráfico e outros 45,5% em territórios sob disputa. Reportagem da Piauí mostrou que as mortes em operações policiais são muito mais frequentes em áreas de tráfico do que de milícia. O argumento do combate ao crime organizado precisa, portanto, ser relativizado. Ou mais do que traficantes. Por que então a polícia combate o traficante e não combate a milícia? Como elemento central da nossa reflexão hoje temos o arcano 3, a Imperatriz. É uma carta extremamente associada ao poder. A imperatriz está sentada no seu trono com seu mastro e o seu brasão. Mas o que ela faz com esse poder? O seu olhar é perdido, é vago, e talvez esse olhar esteja aqui revelando que o poder da imperatriz também não tem horizontes bem definidos, também é incontido, que ela tem o poder, mas não tem um propósito. Dizem que o único partido que realmente cresceu nas últimas eleições, as eleições municipais do ano passado, foi o Partido da Polícia. Quer dizer, existe um respaldo de boa parte da população à polícia, mesmo que em geral as forças policiais atuem com extrema violência, extrema e injustificada letalidade. Para onde essa autoridade está olhando? Eles têm a força, a arma, os mandatos? O que eles querem com isso? Como última carta da nossa tiragem hoje, nós temos a Roda da Fortuna, o Arcano 10. Como ela nos lembra sempre desses movimentos cíclicos da nossa vida, da nossa existência, eu me lembro agora que um ano atrás o país estava comovido com a morte de um jovem, mais um de tantos que já foram mortos por uma guerra sem nenhum sentido, se é que alguma guerra faz sentido. E hoje a popularidade do governador do Rio de Janeiro sobe após a operação policial mais letal da história do Estado. Talvez amanhã, quem hoje aplaude essa atrocidade tenha um amigo, um parente vitimado. Talvez quem defenda a pena capital um dia se veja diante de uma situação de desespero e consiga relativizar uma contravenção. Aliás, mesmo que os 27 assassinados pela polícia no Jacarezinho tivessem mesmo uma ligação com o crime, eram humanos como eu e como você, e a vida deles tinha o mesmo valor do que a nossa. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém.